O Presidente da República afirma que Angola vive um momento de funcionamento normal das instituições e segue um percurso acelerado de consolidação do seu sistema democrático. João Lourenço fez esta afirmação na terça-feira durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, que marcou a abertura oficial do ano parlamentar. Esta é uma sublime oportunidade para que me dirija à nação a partir da Assembleia Nacional, expressão maior da vitalidade da nossa democracia e da afirmação da pluralidade e da tolerância democráticas, num importante sinal do normal funcionamento das instituições constitucionais e, por conseguinte, do caminho que estamos a trilhar para consolidar o nosso sistema democrático. É por isso que aqui estou, perante esta augusta Assembleia, para apresentar às angolanas e aos angolanos a mensagem sobre o Estado da Nação. A paz mundial continua comprometida e a economia global continua a experimentar momentos de acentuada incerteza, entre outros motivos pelos conflitos na Europa, no Médio Oriente e no nosso próprio continente. Esses elementos, aliados a outros endógenos, como são os casos da ainda reduzida diversificação da nossa economia, das condições financeiras restritivas e dos ainda remanescentes efeitos da Covid-19 sobre a economia, introduziram impactos negativos relevantes que condicionam bastante a nossa atividade econômica e obrigaram a revisão do curso da nossa ação, adotando medidas que começam agora a gerar resultados animadores. Nos 2 últimos trimestres do ano em curso, a economia nacional registrou um crescimento de 4,3%, o que nos encoraja a seguir em frente com otimismo. Embora permaneça uma pressão inflacionista na nossa economia, um conjunto de medidas e ações vêm sendo feitas no sentido de reduzir o custo de vida que aflige os trabalhadores e os cidadãos no geral. Vamos começar a olhar para a mensagem dirigida à nação pelo Presidente da República, João Lourenço. Doutor Balixionga, comece por si, boa noite. Que notas podem ser dadas a esta mensagem à nação proferida pelo Presidente João Lourenço na Assembleia Nacional? Correspondeu à expectativa? Antes, boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores e os na diáspora também. Estamos a falar de Portugal, Cabo Verde, Moçambique. Pois, Leda, para mim foi um dos melhores discursos para o Estado da Nação desde que o Presidente João Lourenço é Presidente. Estou a falar de 2 mandatos. Porquê? Do ponto de vista do conteúdo, o Presidente da República falou de tudo. Tocou em todos os aspectos. Podemos depois discutir a profundidade ou não, o detalhe, mas ele falou de todos os aspectos. Mas há um elemento fundamental que é preciso realçar, que é, nós estamos a falar de um discurso que não é feito só por vontade do Presidente. Não é o Presidente que quer falar, não. O Presidente é obrigado a falar. E estamos a dizer então o tal normal funcionamento das instituições. Já dizia Cícero, a República assenta na Constituição. Então, os comandos constitucionais são de cumprimento obrigatório. O Presidente da República, quando foi inaugurado já em 2017, quando coloca a mão, ele faz o compromisso de cumprir a Constituição. Então, ir à Assembleia Nacional e falar aos angolanos perante os deputados é uma obrigação constitucional. O Presidente falou de muito e, Leda, não temos tempo para falar de tudo. Não temos. Vamos olhar para algumas questões. Sim. Vamos começar por olhar para a questão económica. Sim. O Presidente diz que a nossa economia recomenda-se, a economia nacional registrou um crescimento nos últimos trimestres, falou sobre as reservas internacionais do país, sublinhando que existe nas nossas reservas internacionais valor suficiente para pelo menos 7 meses de importação. Vamos olhar para estas questões. Há um elemento, por exemplo, o Presidente reconhece que a nossa economia ela ainda não está suficientemente diversificada, ela não é suficientemente robusta ainda.
a esse reconhecimento. No entanto, o presidente apresenta um dado interessante, que é, nós já estávamos em 2023 com 88% da dívida do PIB. E já se colocava algum perigo. Nós já estávamos a caminhar para uma espécie de dívida insustentável. Foi feito um trabalho, agora nós estamos em 67%. Mas ainda é um o que valor é alto. bom? É um valor alto, mas é baixar esses de 50% valores... daquilo que é o valor do orçamento geral do Estado. Sim, mas baixar esse valor num período de um ano é significativo. Reservas líquidas, nós ainda estamos em 14 mil milhões, o que é também, que faz com que nos constituamos numa economia que é recomendável, porque uma economia que não tem reservas líquidas, ou seja, muito baixa, também não é atrativo para o investimento. Então, nesse capítulo, sim, eu penso que estamos bem e o executivo do presidente João Lourenço está, de facto, a fazer um bom trabalho. Já vamos olhar para outros pontos desta mensagem dirigida à nação. Dr. Albino Paquice, boa noite. Começamos por olhar para questões económicas, os números citados pelo presidente João Lourenço. Há quem diga que nesta mensagem à nação o presidente terá apresentado mais números e isso tornou mais fácil e melhor a compreensão dos angolanos que não sejam experts ou especialistas nesta matéria. Pois, boa noite, Leda, boa noite ao Bali, boa noite aos telespectadores. O discurso à nação gera muitas expectativas. Sabe? As pessoas esperam o que é que o presidente vai dizer e geralmente daquilo que o seu executivo conseguiu realizar e daquilo que vai realizar. Há uma grande expectativa. E a grande verdade, Leda, na minha percepção, é que este discurso do presidente, eu aí estou de acordo de alguma forma com o Dr. Bali Chionga, este discurso me lembrou o ano de 2018, também já disse isso noutro sítio, me lembrou o discurso de 2018 em que o presidente foi mais realista relativamente à saúde, relativamente às questões económicas. Tivemos um bom comportamento, se é o que se diz, tivemos um bom comportamento porque a nossa dívida é sustentável, penso que é assim que os economistas dizem, de alguma maneira. E isto é bom neste capítulo económico. Entretanto, Leda, há grandes expectativas que se geram quando se faz um discurso da nação e as pessoas esperam o que é que o mais alto magistrado da nação, o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, o chefe de Estado vai dizer. Essencialmente nas questões que dizem respeito, dois pontos que para mim me parecem essenciais, que é a questão da educação e a questão da fome. É que as pessoas têm mesmo fome. Nós gostaríamos de o Presidente dizer que nós vamos resolver a questão da fome nos próximos tempos. Os caminhos para se poder baixar os produtos da cesta básica. Isto, ouvindo do Presidente, para nós é muito importante. O que ele tinha que dizer, nós vamos, dentro de pouco tempo, baixar os produtos da cesta básica. Porque isso preocupa muito as pessoas, elas querem saber como é que o Presidente vai resolver isso. Dizer, por exemplo, desculpe, Dr. Paquice, que está prolongado o programa Coenda, que é o programa que apoia os cidadãos mais desfavorecidos até 2029, não é uma questão que poderá atenuar alguns angolanos que vivem em dificuldade? Leda, Nós vamos receber mais 400 milhões, vamos investir mais 400 milhões de dólares no programa Coenda. Eu mudei a minha opinião relativamente ao programa Coenda, porque me foi explicado efetivamente por quem está à frente, o Ngelembe e outros, sobre como é que eles estão a fazer. Eu mudei a minha opinião sobre o Coenda. Que opinião entretanto, é que tem agora em relação ao Coenda? Pois, a opinião que eu tenho relativamente ao Coenda, pese embora em algumas épocas, em alguma época, em 2021, mais 2022, o Coenda serviu para fins eleitoralistas, isto não podemos negar, é pura verdade. O Coenda tem ajudado muitas famílias, tem ajudado, é verdade que tem ajudado. Entretanto, nós estamos a resolver uma fome periférica, há uma fome na cidade. Eu estou a falar da fome na cidade, que é muito importante o Presidente da República dizer que nós vamos ponderar, portanto, a Ministra da Ação Social, a doutora Sambo, com recursos, mas a educação e a saúde, vamos ponderar estes ministérios com recursos para acabarmos com a fome que temos aqui na cidade. É que nós estamos a resolver o problema da periferia, mas há um problema aqui na cidade. A questão da educação, Leda, nós somos um país produtor de petróleo. E mais um pouco o Presidente João Lourenço termina o seu mandato.
Eu gostaria muito que o presidente tivesse o mesmo empenho, não só discursivo, mas também na prática, como está a ter na saúde. Eu até já disse a brincar com um amigo meu, parece que a ministra da Saúde anda a pôr cunha para o presidente fazer muitos hospitais. Mas assim a brincar, falei assim a brincar com um amigo meu. Mas era muito importante que o investimento que o presidente está fazendo na saúde é um investimento real, é muito sério e é real, é visto, a olho nu, qualquer pessoa consegue ver que este executivo do presidente João Lourenço está a investir na saúde, isso é verdade. Se é setor primário ou secundário ou terciário, o importante é que o senhor presidente está empenhado nisso. Também um pouco fruto daquilo que é, portanto, o pai enfermeiro, ele cresceu nos hospitais, quer dizer, conhece, portanto, está a realizar um sonho, agora. O nosso desejo é que o presidente investisse, não só no discurso, mas na prática, na mesma forma na educação. Não é compreensível, e vou-lhe passar a palavra, Leda. Diga. Vou-lhe passar a palavra. Não é compreensível que um país como o nosso, produtor de petróleo, rico em recursos minerais e tudo, mais alguma coisa, tenha hoje cerca de 8 ou 9 milhões de crianças fora de cima de si. Não é compreensível. Qualquer pessoa que se lhe explique isso não entende. Era muito importante que o presidente dissesse: nós vamos aliviar a questão na educação, vamos investir também na educação. Em relação a isso, o presidente falou na mensagem que os elevados índices de natalidade do país não têm ajudado também a fazer. O presidente recuperou um discurso feito pela ministra Carolina Cerqueira na altura em Menongue. Leda, nós estamos com uma taxa de natalidade de 3,3% ao ano. É muito, é verdade. Mas, Leda, nós somos férteis. Agora, nós somos férteis. O governo tem que acompanhar a nossa fertilidade com a construção de casas, escolas. É tão simples quanto isso. O governo não... Então, quer dizer, estás a ver? Nós somos férteis. O governo construir uma escola de 10, 15 salas, mas não leva 9 meses. Nós conhecemos realidades, não leva 9 Dr. meses. Paquice, e pronto, vou ouvi-lo também, mas vou passar ao doutor Leda, não, está bem. Conhecemos realidades em que, apesar de existir esta fertilidade, por assim dizer, chegou-se a um momento em que se pediu contenção às pessoas para que o país se pudesse organizar, por assim dizer. Temos outras Acha realidades. Que por esta altura já faria sentido que se fizesse isso também entre nós? Não, nos deixa. Porque a nossa média ainda é de 6 filhos por mulher ou por família. Leda, nos deixa. Nós temos 1.247.700 quilómetros quadrados. O país é grande. Nós temos espaço territorial, mas precisamos de outras coisas. Nós temos que povoar Angola. Há aqui uma coisa muito interessante. O Dr. Bali diz que não concorda com esta narrativa. Não, só um bocadinho. É rápido, mas é muito rápido. Nós somos grandes. O país é muito grande. Mas há só aqui uma coisa muito interessante. Diga, doutor. Nós podíamos imitar o Quênia, o Senegal, o Gabão. As escolas, nas nossas aldeias, não podem ser construídas com betão. Porque no Senegal e nesses países que eu citei, estão a fazer escolas de pau a pique, como a UNITA fez na Jamba. A UNITA fez na Jamba escolas de pau a pique, de barro, estudavam lá. Por que razão? E uma escola de pau a pique não só respeita o ambiente, como poupa recursos do governo. Nós podíamos fazer isso. Agora, nós somos férteis, temos que povoar o país, portanto eu não vou dizer que esteja de acordo com o presidente. O Bali não está de acordo comigo? O doutor Bali diz que esta é uma narrativa perigosa. Não, dizer que somos férteis e precisamos povoar o país. É perigosíssima. Primeiro porque nós também não vamos povoar o país com pessoas, não é assim, quer dizer. Não é, a ideia não é essa, é que nós temos que ter até um território bem ordenado e do ponto de vista populacional, demográfico, bem distribuído. Mas para isso nós temos que ter qualidade de vida. E a qualidade de vida até também tem a ver com o número de nascimentos que uma mulher deve ter. Não é esse o discurso. E veja, não é só ter filhos, é preciso cuidá-los. E o Senhor é cristão, ou seja, não traga alguém ao mundo para que venha sofrer. Isso é mesmo muito perigoso. Nós precisamos ocupar o país com cultivo, terras cultivadas, com investimentos. Quando estivermos a falar de espaços habitáveis, tem que ser condignos, não é? Então, para que se nós temos que educar os homens, que têm várias mulheres e não há problemas nenhuns, mas temos que educá-los no sentido de trazer alguém ao mundo é responsabilidade, para que essa responsabilidade não seja sacada ao Estado
o primeiro responsável pela educação e pela boa vida do filho são os progenitores, está a ver, Paquice? Então esse discurso... Eu estou de acordo. Veja, eu estou de acordo com isso. Nós somos um país que cresce muito. Eu estou de acordo consigo em relação à educação, mas... Mas terá faltado, de acordo com a doutora Paquice, isto acaba por ser um pouco a opinião pública também, a apresentação de decisões que deverão ser implementadas para se resolver, por exemplo, a questão da fome ou para se resolver a questão dos alunos que estão fora do sistema de ensino. Sim, Leda, o presidente disse uma vez, não é no Estado da Nação, mas em algum lugar que eu me esqueço, que a fome não se resolve com discursos. E a questão da resolução do problema da fome tem várias dimensões. A fome tem de ser atacada por várias dimensões. Até a questão da educação ataca a questão da fome. Está a ver? Então, nós temos, por exemplo, quando nós falamos da fome, há aquelas pessoas que, na verdade, estão numa situação de vulnerabilidade. Mas existem pessoas a passar fome? Sim, não, existe. Isso não há dúvidas. E o Cuenda serve para isso. Só que depois há um outro nível que é preciso ter ações mais sustentáveis. E um dos problemas, e o presidente falou, nós temos uma taxa de desemprego muito alta, 32,3%. Nós somos, depois da África do Sul, a taxa mais alta de desemprego. Ora, e esse desemprego... Associado ao elevado índice de natalidade? Leda, eu ia chegando lá. Esse desemprego é maioritariamente jovem. Tem de educar os jovens, mulher e homem, mas o planeamento familiar existe e a nível das unidades sanitárias do Estado, as públicas, ele até é gratuito. Mas falta o quê? As nossas está a ver esse discurso do Paquice? Informação? Esse discurso do Paquice viraliza, replica-se. E depois nós adicionamos questões culturais, adicionamos questões religiosas, porque alguns pensam que aquele comando de Deus de que de encher a terra é uma ordem dada a ele, quer dizer, são 12, 13, 14 filhos. Não é assim que se deve fazer. Então nós devemos ter esse cuidado, para que a natalidade planifica-se. Deixa-me só terminar. Neste momento onde nós nos encontramos... Os números mostram que neste momento estamos a fazer filhos acima do nosso crescimento significa econômico. Que neste momento... Significa que neste momento temos que colocar um freio, temos que reduzir. Angola não termina por nós, mas nós nesse momento temos que reduzir a taxa de natalidade, aumentar o emprego, significa que a nossa qualificação leva mais tempo, mas chegará uma altura que conseguimos a estabilidade e depois podemos replanificar, porque se sabe que há países que dão subsídio para pessoas terem filhos. Ali é uma questão. Então é preciso harmonizar. Mas ali é uma questão muito rápida, que é muito importante. Não podemos nunca descurar do elemento cultural quando falamos dos filhos. Mas a cultura é dinâmica. Não. É dinâmica. A cultura é dinâmica, mas é muito dinâmica. E, portanto, o tempo também na televisão não nos permite para nós alongarmos este debate. Temos outros temas para abordar. Mas é verdade. Mas enquanto uma jovem de 30 anos na Europa adota um gato ou um cão, aqui em Angola, a jovem de 30 anos faz o filho. Não precisa ter 6. Com marido, ter 1, 2. Com marido ou sem marido. Isto é um dado cultural. É tranquilo. Com marido ou sem marido, ela ao invés de adotar o cão ou o gato para gastar 200 mil kwanzas com o gato, ela prefere ter... E diz assim, eu quero ter a minha criança, como se fosse um carro. Não precisa ir para essa direção, mas 2 filhos. Ela diz assim, chega, não precisa ser 12, 13. Eu quero ter a minha criança. Isto é fundamental. E é importante que seja um pouco mais tarde, 25, 26 anos, não é aos 14, nós somos os cumpridores rigorosos da Sagrada Escritura, ide e multiplicai-vos. Primeiro ponto. O segundo ponto, o desemprego e a fome... Esse discurso é mesmo irresponsável. Atenção, não diga isso. Não faça isso. Deixa só terminar. Estamos em televisão. Acho que está a moderar é a Leda. Deixa só terminar isso. É perigoso. Deixa só terminar. Doutor Paquice, doutor Bali, desculpe. Vamos deixar o doutor Paquice. Depois é preciso dizer, a fome e o desemprego são problemas políticos. Quem prometeu 500 mil empregos é o Presidente da República. Agora, se ele não está conseguindo resolver o problema, é também do Presidente. Porque haver mais empregos significa fábricas transformadoras, significa investimento estrangeiro direto, significa apoiar os nossos empresários. O desemprego é um problema político.
É verdade que nós estamos a crescer mais, estamos a ter mais filhos do que estamos a crescer do ponto de vista econômico. Mas nós conseguimos resolver isso. É só termos um bom ambiente de negócios. É só nós termos um bom ambiente de negócio que os estrangeiros virão investir, desde que confiem nas nossas instituições. Isto também é um problema político. Não deixa de ser um problema político. Obrigada, mas doutora. No geral, eu entendo que o presidente esteve muito bem, embora tenha que prometer mais. E, em alguns casos, só para corrigir aqui algo, muitos de nós, inclusive eu, disse que o presidente tinha dito que a estrada Maria Teresa Mucem de Malan estava concluída. Não está concluída. Não foi isso que o presidente disse. O presidente disse que as estradas Mucem de Malan e outras estavam a ser reabilitadas. Estão a ser reabilitadas, não estão concluídas. Portanto, queria corrigir isso. Exatamente. E queria também corrigir isso que eu próprio também disse. Exatamente. Correção feita. Doutor Bali, alguma coisa a acrescentar em 30 segundos? Não, Leda, eu só uns 30 segundinhos para dizer que eu estou mesmo surpreso com esse discurso do Paquice em relação ao desemprego é um problema político, a falta de ambiente. Leda, o trabalho, o dinheiro ganha-se trabalhando e nesse momento nós não temos empresas. E o problema das empresas não é só um problema político. O desemprego e a pobreza cresceu no mundo. Por quê? Porque a configuração da economia de mercado prejudica muito os pobres. Então, dizer que é um problema político, daqui a pouco teremos jovens a terem filhos e depois a pensarem que alguém do governo vai lhes dar emprego, é preciso qualificação. E, aliás, é preciso internacionalizar a qualificação. Já estamos no mundo global. Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Vamos olhar para outra matéria. O líder do Para Já Servir Angola, Abel Chivucovuco, foi impulsado como membro do Conselho da República pelo chefe de Estado, João Lourenço. Abel Chivucovuco foi designado na última quarta-feira como membro deste órgão colegial consultivo do Presidente da República. É pela segunda vez que Abel Chivucovuco integra o Conselho da República, depois de o ter feito de 2012 a 2019, na altura como presidente da Casa CE. Desta vez, Abel Chivucovuco regressa ao órgão colegial consultivo do chefe de Estado, a convite do Presidente da República. Na sequência de uma vaga aberta no Conselho da República, pelo infausto acontecimento que sofremos recentemente, com o passamento físico do conselheiro Ismael Mateus, entendi preencher esta vaga com alguém que penso que, com o seu saber, com a sua experiência na vida política, poderá reforçar o leque de conselheiros que tem no presente e, desta forma, portanto, ajudar o Presidente da República a superar os grandes desafios que o nosso país tem. O líder da formação política Para Já Servir Angola, recentemente legalizada pelo Tribunal Constitucional, sublinha que volta a integrar o Conselho da República a convite do Presidente João Lourenço. Desta vez, venho por indicação do chefe de Estado. Todos nós sabemos que o nosso país atravessa muitas dificuldades, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico e, sobretudo, social. E é por ali que é preciso que todas as energias, ideias, sugestões válidas sejam trazidas aos órgãos para concorrermos para a melhoria da condição de vida dos nossos cidadãos. É esse o propósito, servir Angola. O Conselho da República é o órgão colegial consultivo do chefe de Estado, integra a vice-presidente da República, a presidente da Assembleia Nacional, o procurador-geral da República, os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, a vice-presidente do MPLA e entidades da sociedade civil. Dr. Albino Paquice, Abel substitui Ismael Mateus. Foi uma boa escolha? Sim, penso que foi. Pela sua experiência política, não é? Porque... E, de facto, substitui uma pessoa, Dr. Ismael, que fazia muita diferença. Da nota que temos, das coisas que transpiram no Conselho da República, é de que há conselheiros que são, de facto, conselheiros do Presidente
e dizem não aquilo que o presidente quer ouvir, mas aquilo que se adequa a cada momento e a cada situação e naturalmente aquilo que são as aspirações do próprio povo angolano. E há outros conselheiros, de facto, que fazem o verbo encher e dizem, camarada-chefe, você está certo, extremamente certo, e para além de ti não há mais nada. Portanto, esse conselheiro Abel Chivukuvuku, por aquilo que é a sua experiência política, penso que vai trazer... vai fazer a diferença. Eu acredito que vai fazer a diferença, é uma mais-valia, porque ele conhece o país e pode ajudar o presidente, depois restará o presidente a tomar as melhores decisões a partir daquilo que ele ouvir. Mas é um bom conselheiro, foi uma boa decisão esta. Doutora Bali Chionga, quero ouvi-la em relação a isso. Abel Chivukuvuku regressa ao Conselho da República, já esteve entre 2012 e 2019, regressa agora a convite do presidente João Lourenço. Sim, Leda. Primeiro, o Cota Ismael é insubstituível e ele vai continuar entre nós. Aliás, há coisas que ele terá deixado por fazer e alguns terão de ter a coragem para fazer. Mas deixa de facto uma vaga. E essa vaga precisa ser preenchida. Leda, este é um nível do Estado, é um nível da nação. E o Presidente da República dá sinais muito claros de que há um espaço que é próprio da divergência e da disputa política, mas depois há outros espaços que somam a reconciliação nacional e aquilo que se diz pensar país. Então, os que estão no Conselho da República têm de pensar país. Naturalmente, cada um com as suas ideias e cada um com a sua experiência. Mas Abel Chivukuvuku é daqueles políticos e não é só uma questão de ser político. Abel tem experiência, conhece o país, conhece as dificuldades e tem idade suficiente para não se emocionar com determinadas coisas e, portanto, aliás, é um conselheiro à altura. Afirmou estar aí para servir Angola. Exatamente, e este nível é mesmo para servir Angola. E ali no Conselho da República ele tem mesmo a máscara de conselheiro. Ora, noutros lugares e nas outras circunstâncias, terá, por exemplo, de presidente o Prajá ou um político adversário, e aí as coisas são diferentes. Portanto, Leda, é uma boa escolha e vamos sim esperar que com isso a qualidade seja melhor dos conselhos ao Presidente da República. Vamos seguir e dizer que o Instituto Nacional de Estatística anunciou a extensão por 4 semanas do recenseamento geral da população e habitação em curso desde o passado dia 19 de setembro no país. De acordo com o diretor-geral do INE, esta decisão resulta de uma análise cuidadosa das condições operacionais em diversas regiões do país, garantindo que este processo crucial para o desenvolvimento nacional se realize com a máxima abrangência possível. O Instituto Nacional de Estatística informa, a população que o recenseamento geral da população e habitação em curso desde 19 de setembro passa para uma extensão do prazo inicial previsto para a recolha até mais 4 semanas. Mas isto significa dizer que, para algumas províncias, poderemos ter necessidade apenas de 2 dias. Para outras, se calhar de 5 dias. Ou seja, a cobertura inicial que nós apresentamos em termos de tempo previsto para a cobertura de todo o território nacional não é proporcional, para todas as províncias. Significando dizer que em 2 dias muitas delas poderão já ter o exercício fechado. No entanto, também precisamos aqui dizer que esta decisão resulta de uma análise cuidadosa das condições operacionais em diversas regiões do país, garantindo que este processo, que é crucial para o desenvolvimento nacional, se realize com a máxima abrangência possível. Permitirá não apenas resultados mais completos, mas também trará
maior confiança aos cidadãos sobre a exatidão das informações recolhidas. Dr. Bali Chionga, vamos ter censo por mais um mês. Que razões, a seu ver, fora aquilo que foi apresentado pelo diretor-geral do INE, terão motivado a este aumento da data para o recenseamento? Curiosamente, eu já também agora, já foi recenseado? Sim, já passaram e já colocaram o selo, ainda não. Não, o selo é para a residência. Sim, já para foi, a residência. Já foi entrevistado ainda pelos não fui recenseadores? entrevistado, ainda não. Doutor Paquice, já? Não. Ainda não. E Leda, eu já fui, Pois, faz favor, doutora. eu andei um pouco pelo país, por algumas províncias, e conversei com alguns recenseadores. Sei que em alguns lugares o trabalho está praticamente terminado, mas é preciso reconhecer que terá e existiram sim algumas falhas técnicas e operacionais que fizeram com que, por exemplo, nos primeiros dias houvesse um descompasso em termos de começo aqui e ali. Agora, eu penso, Leda, que é bom que tenha existido essa extensão. Primeiro, ela está dentro do prazo, aliás, isso está a ser acompanhado pelo Banco Mundial e, portanto, nós estamos a falar de uma atividade com acompanhamento internacional e precisa ter o selo da credibilidade internacional. Então é preciso fazer bem, é preciso contar todos os angolanos, ou seja, não é 19 de outubro agora chegamos e depois dizemos todos estão contados porque não estamos. Agora, vamos esperar, Leda, e porque essa é a questão. Esse prazo não pode voltar a ser prorrogado. Vamos esperar que estes problemas técnicos e operacionais, logísticos até, sejam resolvidos e que o trabalho seja bem feito, porque agora falta mesmo pouco tempo. Doutora Paquice, qual lhe parece ser, na verdade, o problema que fez com que este prazo fosse prorrogado para mais um mês? Leda, é preciso seriedade. Há coisas na vida que exigem seriedade. E o censo é uma delas. Não é? Há processos na vida que exigem mesmo seriedade. E quando se trata de um país, as pessoas que tratam de certos processos têm que ser sérias e têm que ser competentes. Falta seriedade no nosso processo Tem que ser sérias e têm que ser competentes, não é? Porque a falta de seriedade e de competência de quem organizou o censo provocou algo muito grave nos recenseadores e nas pessoas que vão ser recenseadas. Os recenseadores que comeram peixe há 3 semanas, quando começaram, comeram peixe vindo num saquinho com um pouco de fungo, ficaram desmotivados. Os jovens que foram para a formação, que não tiveram alimentação, o dinheiro que deviam receber, o subsídio que deviam receber, não receberam a tempo, ficaram desmotivados. Os jovens informáticos que tinham a missão de formar o pessoal para, tanto trabalhar nos tablets, que não foram pagos a tempo, não se cumpriram os contratos, ficaram desmotivados. As pessoas estão à espera de licenciadores que não apareceram, está tudo desmotivado. Desculpas, fala em desmotivação porque, por falta de pagamento, sobretudo, tudo anda à volta de dinheiro, mas o Estado disponibilizou 68 mil milhões de dólares, fora o valor dado ou cedido pelo Banco Mundial. 60 milhões, o Banco Mundial. Sim, o Banco Mundial então, deu. O que terá faltado? Foi um valor insuficiente? Porque essa explicação não nos foi dada. Mas é isto que nós estamos a pedir, Leda, é isto que nós estamos a pedir. É isso que nós estamos a pedir. Em 2023, dados do Expansão, o Banco Mundial deu 60 milhões de dólares para a atualização do mapa cartográfico. 2023. O Estado, o INE teve 37 mil milhões em 2023, mas agora, no hoje de 2024, tem perto de 68 mil milhões de kwanzas para o censo, para o recenseamento. É preciso seriedade. É preciso seriedade, honestidade e, naturalmente, competência. É o que nós estamos a pedir às pessoas. Neste momento, é verdade, e nós, quando estivemos aqui há coisa de 2 meses, o Dr. Bali disse que não, estava tudo bem, tanto devia começar o censo. Agora estamos aqui para dizer... Agora as pessoas estão a dizer que... Minha boca não disse que estava tudo agora bem. O doutor pode dizer-nos o que disse. Depois já vai dizer. Depois era cedo, não é? Para se fazer esse julgamento. Exatamente. Só disse que era cedo e o Dr. José, para tirar essas conclusões. O Dr. José dos Santos vem dizer agora que, portanto, esta decisão resulta de uma análise cuidadosa. Sim. Não, esta decisão resulta
da improdutividade, da incompetência e da falta de seriedade de quem está à frente do processo. É assim, nós estamos num país em que somos todos angolanos. Quando alguma coisa não corre bem, podemos assumir, dizer que não está a correr bem. Se não se esqueça que o Banco Mundial tem Sim. responsabilidades para fiscalizar. Por isso mesmo. Portanto, quando chama incompetentes, também está a chamar incompetentes aqueles que estão a fiscalizar do Banco Mundial. Por isso é que eu disse, era perigoso tirar essa solução. Doutor Bali, deixa-me só terminar. Por isso é que se prorrogou o prazo. Porque nós corríamos o risco de não termos os dados fiáveis. Aliás, não só corríamos o risco, nós corremos o risco de não ter dados fiáveis. Porque para além do selo que se colocou agora nas vossas casas, na minha não colocaram nada por enquanto, para além do risco dos selos que se colocaram para contar a habitação, em muitas casas, os jovens desmoralizados com os quais nós falamos, e nós, como falamos na televisão, recebemos tudo dos nossos telefones. Senão, nós não voltaremos àquelas casas, ponto final. Inventamos números. Ou seja, nós corremos o risco de ter, portanto, números do nosso país, que estamos a estimar em 34 milhões, podemos ter 37 milhões de pessoas. Sim, quando não somos. Doutor Bali, o que eu estou a dizer, vamos só terminar. Isso é rápido. Vou passar a letra. Há processos que nos ajudam a nós mesmos. E quando nós nos empenhamos nestes processos, com o Estado a gastar milhões e milhões de dinheiro, com pessoas que não querem ser sérias. Não querem ser sérias. Sim, mas, doutor Paqui, você acha que, por exemplo, esses recenseadores, que por causa dos problemas que existem, dizem agora que vão inventar números e são angolanos, são também sérios? Não me parece que sejam. Deixa-me só terminar. Sim. É que eu compreendo, aliás, eu disse naquela altura que era cedo tirar essas ilações e mesmo agora não tiro essas ilações. Por quê? Porque então, dizer que são incompetentes e tudo mais, há de facto que a sacar depois no final responsabilidades porque alguém terá falhado aqui e ali. Mas por esta altura, podia ser feita já uma prestação de contas, por exemplo, de quanto foi gasto, se será necessário mais dinheiro, porque se foi prorrogado o processo por mais um mês, acredita-se que estas pessoas vão ser pagas novamente. Sim. Portanto, mais dinheiro, nós temos aqui um esforço. Será gasto temos aqui um esforço financeiro e, naturalmente, é o dinheiro do cidadão que vai ser gasto. Daí que eu compreendo que, no final, há que sacar responsabilidades. E como o Banco Mundial fiscaliza o processo... Mas, no final, doutora Bali, se estamos a ver que o processo não está a correr como desejado, poderíamos, nessa altura, reorganizar as coisas e pôr a máquina, de facto, a funcionar? Sim, e a minha expectativa é que essa extensão tenha contado com uma espécie de reorganização. Aliás, só se chega à conclusão que precisamos estender quando uma válvula não está a funcionar, quando um pneu está arrebentado e é preciso encher o pneu. Mas isso era nítido a olho nu. Pois, ninguém nos disse, mas Leda também não atirem areia para os nossos olhos no sentido... Eu compreendo. Bali, nós conversamos com as outras pessoas. O que é o que eu quero dizer? Mesmo que não tenha sido dito, sim, e o Paqui se disse bem, conversamos com as pessoas, não atirem areia para os nossos olhos a dizer que está tudo bem e só estenderam porque gostam de estender. Não é isso que aconteceu. Alguma coisa de facto correu mal e ouvimos as pessoas a falarem. Agora, Leda, nós também temos que ser sérios, e se o Paqui se chama seriedade, se eu estou a trabalhar no senso, até porque é uma atividade de grande responsabilidade, não é só pelo facto de eu não ter recebido o valor e que fico com a responsabilidade, com a promessa de que vou receber, que agora vou andar aos cantos e dizer, bem, vou atirar o tablet, vou partir e vou inventar os números, porque isso também é irresponsabilidade. Então, os jovens, nós temos que também dar... Aliás, o que nós estamos a fazer aqui na televisão é dizer a essas pessoas que é preciso ter sentido de responsabilidade. Nós estamos a fazê-lo aqui também com sentido de responsabilidade. Não vamos incentivar os jovens agora a partirem tudo e a deixarem de fazer, mas vamos convidá-los a manterem o espírito patriótico e fazerem o trabalho. No final, Leda, aqueles que se portaram mal neste processo, tanto da parte da organização como da parte da execução, têm de ser chamados e têm de ser sacadas as responsabilidades. Por quê? Porque nós vamos gastar mais dinheiro, aliás, e vamos gastar mais tempo. As ditas razões técnicas e operacionais convencem por esta altura? Tecnicamente, quando dizemos problemas técnicos, é porque as pessoas não souberam usar os tablets no princípio. O Dr. Paqui já disse que não foram formados porque os formadores não foram pagos. Exatamente. E quando estamos a falar problemas operacionais, é o mesmo que dizer ali onde deviam ter
entregue o dinheiro para as pessoas comerem, não chegou a tempo, não chegou na hora, e é isso que queremos dizer. E, portanto, vamos também ser claros e justos com o país nesse sentido. Faltou maior preparação, boa preparação e alocação dos recursos lá onde deviam estar. Mas isso reconhecido, faz-se a extensão, agora esperamos que isso tenha melhorado. Faltou dizerem-nos se os 68 milhões de dólares chegam para o processo, ou se vai ser preciso mais, e se mais, quanto? Leda, isso tem de ser dito, mesmo que não seja dito agora, terá de ser dito no final. Porquê? Porque o dinheiro é dos angolanos e os angolanos. Sim, para terminar. Sim. Quer dizer, este censo começou mal. Mas também é diferente. Sim, esse censo começou mal. Numa altura em que temos tecnologias. E se existia dinheiro, nós podíamos ter a capacidade de organizar isto tudo. Mas a mim o que me dói é, na verdade, por exemplo, primeiro ir à casa do Presidente da República, fazer aquele censo ao Presidente como se tudo tivesse a correr bem. E não se passa, inclusive, a informação ao chefe de Estado sobre como é que estão as coisas. Mas sabe que não passaram? Nós vemos... Sabe que não passaram. Depois você vai saber. Depois você vai saber. E não diga agora aqui, deixa-me só terminar porque o tempo é pouco. E só vemos as reclamações nas redes sociais e com pessoas que efetivamente estão no processo. Nós temos uma grande dificuldade no país, que sempre que envolve dinheiro, alguém quer mexer. Sempre que há dinheiro, alguém quer mexer. Como nós chamamos na gíria, alguém quer mexer o dinheiro. E aquilo que se combina... Essas acusações são graves. Para quem está em Portugal e Moçambique, para quem está em Portugal e Moçambique, mexer é a gasosa, é a corrupção. Alguém quer ficar desviar dinheiro. É desviar dinheiro. Alguém quer ficar com o dinheiro dos recenseadores. Por isso é que os recenseadores, que na reunião preparatória... Isso é uma acusação pública. Essa, claro. Depois pode ser chamado a provar. Por isso é que os recenseadores, naquela semana, quando foram na formação, Leda, Maqueri e os telespectadores, comeram cabuenha frita e bombou, feito numa casa qualquer. Quando se tinha dito que havia uma casa preparada para servir os recenseadores. Alguém quer ficar com o dinheiro dos recenseadores. Mas outra coisa muito importante é a seguinte. Vamos apelar às pessoas que aceitem os recenseadores nas suas casas. Vamos apelar aos recenseadores que façam o seu trabalho com honra e dignidade. Números. Se as pessoas que estão responsáveis pelo censo... Que não inventem números, que estão a gerir o dinheiro público, não querem geri-lo com a dignidade e honra que convém. Vocês, jovens do censo, façam o vosso trabalho, porque esse trabalho vai ser importante para os próximos governos nos próximos 10 anos. Portanto, façam o censo como deve ser e nós, as pessoas, vamos receber na minha casa não passaram. Na casa de muita gente que está aqui no telefone também não passaram. Portanto, só na sua casa que passaram, doutor Bali, na casa da Leda. Mas passaram em outros lugares, Paquice. Agora, também é preciso dizer, aqueles que eventualmente, Paquice, têm que assumir essa acusação. Aqueles que eventualmente terão desviado também têm de ser responsabilizados. Exatamente. E aí o Paquice vai ajudar os órgãos de investigação criminal a dizer quem são as pessoas. Não fuja dessa responsabilidade. Vai advogar. Bem, não vou defender o Paquice nisso, não vejo como é que... Porque isso é muito perigoso. Mas você é advogado. E já muitas vezes, aliás. Você é advogado. Tem reiteradas vezes fazer acusações aqui, quando depois não pode provar. É preciso ter algum cuidado. Doutor é advogado. Doutor é advogado. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O presidente dos Estados Unidos da América vai visitar Angola na primeira semana de dezembro, reprogramando assim a viagem adiada há algumas semanas devido à passagem pelo território norte-americano do furacão Milton. O anúncio foi feito na quarta-feira pela Casa Branca. Doutora Bali Chionga, já há nova data para o presidente Biden vir a Angola? Leda, Angola é o único país que Biden vai visitar em África. É o único. E, aliás, algumas pessoas disseram que ele vem, já não é presidente. Não, volta presidente a full time. Ou seja, com todos os poderes constitucionais que o Estado americano lhe confere. Ponto. Parágrafo. Leda, isso também significa que o nosso país vai, nessa altura, estar nos olhos do mundo. Como se faz muito bem em África, quando se recebe visitas, arruma-se a casa, organizam-se as coisas. Nós nos preparamos para receber a visita e essa preparação, sabe, significa o quê? Também ter uma cidade em condições. E por isso eu acho bem
que determinadas artérias esteja a acontecer um trabalho para tornar a cidade de Luanda mais apresentável. Não há mal nenhum nisto. Nós que recebemos as visitas em nossa casa, também tratamos bem a nossa casa, para que a visita, quando chega, tenha uma boa imagem da nossa casa. E o país também se faz assim. Mas depois tem aspectos mais importantes. Empresários, jovens, vem aí oportunidade de emprego. E isso não é uma questão política. Biden traz empresários. Os empresários querem pessoas que se comprometam com o trabalho, que não querem receber o dinheiro antes de trabalhar. Porque nós temos esse problema aqui, as pessoas querem receber o dinheiro antes de trabalhar. Não, primeiro é trabalhar, e isso significa primeiro estar disponível, depois chegar lá. Leda, o nosso ambiente de negócio tem de melhorar. E melhorar o ambiente de negócio é por via da legislação e, sobretudo, os empresários estrangeiros que virão para cá querem ter certeza que o dinheiro que eles ganham aqui por via do seu investimento pode voltar para o seu país. O presidente da República, quando da sua visita no Japão, Leda, uma das coisas que disse foi: vamos assegurar um ambiente de negócios para que os empresários possam repatriar os seus rendimentos. Tem sido feito? Não é suficiente, Leda. Do ponto de vista legislativo, as reformas têm que acontecer para que isso seja uma certeza. Porque senão, teremos só perdido tempo com a visita e com todo o trabalho que se pode fazer no grande espaço que é o corredor do Lubito. Dr. Albino Paquice, o presidente Biden virá a Angola em dezembro. Sim, Leda, como nós também já dissemos a semana passada, eu penso que para o nosso país é uma mais-valia, como se diz, porque apesar de já não ser presidente, ele vem, como disse o Bali, com todo o poder. Na verdade, não, continua presidente, sim, não diga continua. Já não ser presidente. Não. Continua presidente, sim, deixará a 20 de janeiro de 2025. Sim, continua presidente. Não, peço desculpas aqui, houve um lapso. Continua presidente até 20 de janeiro. Na verdade, Luís Costa Ribas corrigiu isso numa outra rádio, que ele continua naturalmente presidente em plenos poderes, e é bom para nós, porque é uma vitória da diplomacia, do presidente João Lourenço, naturalmente, e vem trazer aqui, de facto, vem com muitos empresários, mas nós precisamos de nos preparar internamente, né? Melhorar o nosso ambiente de negócio, como é evidente, o Dr. Balelia já disse, e termos as condições para que, infraestruturais e outras, para que as empresas americanas possam estabelecer aqui no nosso país. Há uma grande responsabilidade e aqui temos que apelar aos jovens. Nós, os jovens angolanos, nós já não, mas os jovens angolanos têm que investir no inglês. É muito importante investir no inglês, porque tu és jovem, se nós tivermos aqui... Sim, sou. Se nós tivermos aqui uma grande presença americana de empresários americanos, vamos precisar de falar inglês e aqui temos que estar mais ou menos no nível de Moçambique. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Vou aproveitar para pedir o seu minuto. Bem, o meu minuto é um pedido que eu faço de outras figuras, outras pessoas que entendem, que pedem à direção do MPLA que não se miscua, portanto, nas eleições que vão acontecer no dia 21, 22 e 23 na JMPLA, porque se querem empurrar um candidato que eles entendem que não é aquele candidato. Há um jovem humilde, inteligente, competente, que é o Aldir Soares, que tem demonstrado agora então. Não estou a empurrá-lo. É o meu minuto. Que tem demonstrado de facto a possibilidade de fazer o grande debate contra os players da juventude política no país. Portanto, e aqui vale a pena deixar que eles tenham eleições livres para que os jovens do MPLA que vão participar no Congresso possam eleger aquele que eles entendem que deve ficar à frente da JMPLA. Trago um livro também, que é do Patrício Bachikama, Filosofia no Antigo Congo. Patrício Bachikama é um intelectual da nossa praça, vale a pena ler as suas coisas. Este livro é interessantíssimo sobre quem quiser saber de filosofia no Antigo Congo. Muito obrigado. Obrigada, doutora Paquice. Doutor Bali Chiong, agora sim, o seu minuto. Peço desculpas, Leda, por interferência no minuto do Paquice, mas era mesmo, enfim, não vou rebater, não vou fazer o meu minuto para rebater, mas o primeiro é parabenizar o presidente João Lourenço por ter conseguido esse feito. Nós vamos ter o presidente dos Estados Unidos a visitar Angola. É uma vitória da Angola por via do presidente João Lourenço. E por isso os angolanos estão de parabéns nesse sentido. Depois, os outros 30 segundos, Leda, parabenizar o Conselho Superior da Magistratura por ter suspenso o juiz que libertou
um cidadão acusado, com indícios bastante acusados de ter sido autor da morte de uma jovem. Leda, isso é tão importante porque isso pelo menos mostra que ninguém é intocável. Isso é muito, muito importante, embora tarde, porque já não sabemos onde é que ele está. Agora vamos esperar os outros resultados. Não bastará só a suspensão, é preciso sacar outras responsabilidades. Obrigada, Dr. Balixionga, Dr. Albino Paquice, pela vossa presença nesta edição da revista Zimbo na TV Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos a edição de hoje.